Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que nós estamos comentando sobre a novela Amor com Amor se Paga. Estamos comentando sobre todos os núcleos. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olic, você está aqui no canal Olic no programa Falando de TV. Eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olic para se inscrever, apertar o sininho de notificações e, é claro, dar aquele like feliz e contente. Esse like vale para todo mundo, para os antigos, para os que estão chegando agora. Vamos dar o like agora antes que você esqueça, vamos lá? Pode dar o like, gente, que o vídeo tá bacana, pode confiar. Vamos falar agora do núcleo de Nonô Correia. Nonô Correia, Frosina, Zezinho, Tomás, Elisa. Depois teve um tempo lá que o Gustavo também estava morando lá. O Anselmo sempre frequentava aquela casa. A Maria da Graça também, que era a sobrinha dele. Mas vamos falar da galera da casa do Nonô Correia. O que falarmos de Nonô Correia, gente? Às terças e sextas a gente apaga a luz aqui, né? E acende as velas, né? No início, quando eu comecei essa campanha assim de apagar a luz às terças e sextas-feiras, o pessoal aqui em casa reclamou, você sabe? Mas agora já tá todo mundo acostumado, né? Se comprares aquilo de que não precisas, não tardarás em vender o que te é necessário, seu. Opa, que é isso? Como é que é? Repita. Se comprares aquilo de que não precisas, não tardarás em vender aquilo que te é necessário. Não sabia que você era assim, intelectual. Semana que vem vamos fazer a campanha do combate ao desperdício. Né? Conte comigo, seu Nonô. Vai ser ótimo. Vamos sair às ruas, né? Eu, você, Frosina, Elisa, punhando cartazes, né? Com vários dizeres. Guarde hoje para ter amanhã. Né? Povo econômico é povo evoluído. A economia é a base da prosperidade. Claro. Vamos incitar o povo a fazer economia, né? E vai ser ótimo, você vai ver. Cata tudo nas latas de lixo, você vai ver quanta coisa boa a gente encontra nas latas de lixo. É um personagem que a gente tem tudo para não gostar. Inclusive no começo da novela, eu tinha mais ranço do Nonô Correia do que achar graça. Porque aquela mesquinhez que ele tinha na hora da comida, no começo começou a me dar ranço, sabe? Vocês lembram, né? 8 minutos para comer, depois ele baixou para 5 minutos, era o tempo da refeição. Dieta líquida, um dia sem energia na casa, era tudo escuro. Sem contar que a comida era toda regada, tudo era a quantidade certa para cada pessoa, não podia comer à vontade. Aí não tem condição, gente, regar comida. E olha como é milionário, riquíssimo. E quando eu digo rico, riquíssimo mesmo. Porque se vocês não se lembram, o Nonô Correia é praticamente dono da cidade inteira. Pra você ter uma ideia, vamos lembrar todos os núcleos da novela e vamos ver quem é que é inquilino do Nonô Correia. Vamos lá. O Recanto, lá onde o Tito e a Santuza têm um restaurante, do Nonô Correia. A casa do Dr. Vinícius, do Nonô Correia. A casa da Dona Judite, do Nonô Correia. Inclusive ficava lá ranhetando porque a Dona Judite meio que relocava os cômodos, né? E ela precisava meio que enganar ele, porque senão ele ia tirar ela da casa. O prédio onde a Maria da Graça tinha loja lá no começo da novela também era do Nonô Correia. A casa da Rosemary e do Johnny, o apartamento que eles moravam, era do Nonô Correia. Inclusive quem morava lá antes era o Bruno. Aí quando o Johnny e a Rosemary casaram, ele passou o apartamento para o filho e para a nora e foi morar num hotel. O hotel este, que era do Nonô Correia, o hotel era do Barreto. Olha só. Então, achamos outro proprietário na cidade de alguns imóveis. O Barreto, o prefeito da cidade, era dono do hotel e da sua casa. Porque afinal de contas a casa do Barreto era dele mesmo, não era do Nonô Correia. O dera, né? Então, o Barreto tinha o hotel e a casa dele, o que a gente sabe pelo menos. E também o Anselmo, o amigo do Nonô Correia. A casa do Anselmo era dele mesmo. Ele não pagava aluguel para o Nonô Correia, porque o Anselmo também é muito rico, até mais rico do que o Nonô, pelo que eu percebi ali. Ou pelo menos sabe viver melhor a vida, né? E mesmo o Nonô Correia sendo dono da metade da cidade, vivia naquele miserê, gente. Não tem condição. Tudo bem a pessoa se segura, tudo, mas para comida, ele regar comida, passar vontade. E eu digo que passar vontade porque eu lembro que teve uma vez que a Elisa ganhou umas maçãs, né? Ele foi lá e tomou as maçãs da Elisa e comeu a maçã. Ele foi mordendo tudo, pegando a maçã. Acho que outro dia também o Anselmo deu chocolate para a Elisa. Ele foi lá e tomou o chocolate da Elisa, foi comendo tudo também. Ou seja, ele gosta de coisas gostosas, tem vontade de comer as coisas e não come para ficar guardando dinheiro, ouro, joias, dentro daquele esconderijo lá no quarto. Pra quê? Não faz sentido. Aí você fala, ah não, Edmar, é porque ele tem um trauma lá de infância, de quando ele era jovem, que passou fome. Mas aí que era para dar a volta por cima e parar com o miserê, não é? Mas não. Passava necessidade antes, quando não tinha dinheiro,
e agora passa necessidade mesmo tendo dinheiro. O que o dinheiro trouxe para o Nonô Correia, então? O que mudou a vida dele? E também tem o trauma, né, que quando ele era criança nunca tinha ganhado brinquedo, tem até uma cena ele olhando pela vitrine. Geralmente um pai, quando era criança e não teve acesso ao brinquedo ou não teve acesso a alguma coisa, quando ele cresce ele quer dar tudo isso para os filhos. Ele quer se ver realizado nos filhos. Pelo jeito não aconteceu isso na vida do Nonô, né? Ele não teve e não quis dar para os filhos. Só o Zezinho que depois foi amolecer o coração dele. Como eu falei, no começo eu achava o Nonô até meio chato demais. Eu falei, nossa, como é que a gente gostava do Nonô Correia? Mas com o passar do tempo, as cenas foram ficando mais cômicas do que sofridas, né? Então a gente conseguia ver mais graça com o passar do tempo. Mas no começo eu estava achando muito estranho aquele miserê na hora da comida. A Elisa, coitada, toda vez que começava a comer, não quero comer mais, levantava e ia embora. Tomás também não aguentava. Café ali naquela casa é só requentado, né? Pelo jeito eles fazem o café de manhã, ou na segunda-feira e vai requentando a semana inteira, vai ver, né? É claro que também tem o cadeado no telefone, na geladeira, no fogão, em tudo que é possível e imaginável que ele pudesse controlar na casa, ele controlava. Nonô! E apesar de tudo isso, o Tomás ainda tinha um carinho pelo Nonô, mesmo ele sendo tão ranzinza, tão truculento com os filhos, né? Chamava a Elisa de feia, de horrorosa o tempo inteiro. O que é isso? Como é que a pessoa vai lidar com a autoestima com um pai desse jeito, né? Difícil! É difícil alguém gostar do Nonô e tratando as pessoas daquele jeito. E mesmo assim o Tomás tinha um carinho pelo Nonô, né? A Elisa também. Eles não tinham ódio do Nonô. Só que o Nonô não ajudava, né? E aí tem a chavinha chamada Zezinho que muda toda a realidade, todo o comportamento de Nonô Correia. Que a partir do momento que o Zezinho descobre o segredo, o esconderijo secreto, e o Nonô precisa meio que segurar o moleque na casa para ele não contar para as outras pessoas, porque sim, o Nonô só ficou com o Zezinho na casa dele, não por carinho, porque gostava de criança, não, foi por medo do moleque contar. Seu Nonô! Seu Nonô Correia! Relógio Cuco! Se eu mexer no ponteiro, eu acho que ele deve rodar. Ele aparece. Cuco! Só que com o passar do tempo ele foi se afeiçoando pelo menino, porque mesmo ele sendo truculento daquele jeito, o Zezinho enxergava no Nonô Correia uma pessoa engraçada. As bizarrices do Nonô pro Zezinho eram curiosas, divertidas. Ele levava como se fosse uma coisa cômica, meio quase que uma brincadeira. Pro Zezinho, o Nonô era divertido, aquilo tudo que ele fazia, né? Trancar a geladeira, de não deixar comer pouco, não sei o que, ele achava engraçado. De tão absurdo ele achava engraçado e ele levou isso com leveza. E aí ele acabava gostando do Nonô pelos defeitos do Nonô. Pro Zezinho eram qualidades, ou pelo menos eram irreverente, divertido. Pelo menos na casa do Nonô Correia, ele tinha uma atenção especial, né? Porque lá na casa da Santuza, a Santuza tratava ele tão mal, né? Então, e bem ou mal, mesmo truculento, o Nonô acabava fazendo todos os gostos do Zezinho. A princípio para não deixar ele embora, e depois porque começou a se afeiçoar o menino. E aí, o José, né, conquistou o coração do homem e amoleceu o homem. Aí tudo que ele ia pedindo, né, o Nonô ia fazendo. Aí o menino já podia tomar Todd todo dia, né, inclusive aquele merchan do Todd aparecia o tempo inteiro, né. Daqui a pouquinho eu vou falar de todos os merchans que teve em Amor com Amor se Paga, que teve vários. Na verdade, o Zezinho na vida do Nonô Correia foi um milagre, né? Porque ele conseguiu fazer o Nonô, entre outras coisas, abrir a mão para começar a gastar mais. Ele comprou um carro para poder levar e buscar o Zezinho na escola. Ele começou a comprar mais comida, então o Zezinho tinha mais regalias lá dentro. Ele levou o Zezinho para o Rio de Janeiro, num parque, lá gastou, mas uma fortuna então, né? Para Nonô Correia foi uma morte. Combinou para levar o Zezinho no Maracanã para assistir o jogo do Flamengo toda vez que o Flamengo fosse jogar. Olha só! Fez a festa de aniversário do Zezinho, imagina bem, gente. Um homem que só ia nas festas para pegar a comida, fazer pratinho para levar embora, ofereceu uma festa para alguém.
para as pessoas. A casa ficou lotada, contratou palhaço, tinha teatro de fantoche, comida à vontade, tudo bancado por Nonô, gente. Aquele monstro vindo abriu a mão. É milagres de Zezinho, né? E os milagres não pararam por aí. Ele fez o Nonô pedir a Frosine em casamento. O casamento mais improvável. Seu Nonô, por que o senhor não casa com a dona Frosine, nem? Ô José, mas que loucura é essa? É, seu Nonô, assim ela ficava aqui e cuidava do senhor. Mas que menino maquiavélico, mas que loucura é essa, menino? Você que criança tem cada ideia que eu vou te contar. Imagina. Seu Nonô, o senhor não vai ser meu pai? Então, a Frosina podia ser minha mãe. É, e ela aproveitava e cuidava do senhor. Casa com ela, seu Nonô. Bom, já vou. O que foi, seu Nonô? Nunca me viu? Fez o Nonô não tirar mais o Vinícius da casa dele, que ele ia despejar o Vinícius lá da casa por conta daquela mentira da Mariana lá, que enganou ele. E também fez o Nonô perdoar a Mariana e o Tomás. Aceitou eles entrarem na sua casa novamente. Tudo é claro depois que o Zezinho falou assim: mas se agora eu sou seu filho, o Tomás é meu irmão. Deixa ele ficar, pai. E aí, pronto, derreteu o coraçãozinho no Nonô, né? E foi uma palavra mágica pro Nonô, né? Que lá surtiu um efeito danado. Tanto que depois o Nonô à noite lá pede pro Zezinho repetir a palavra pai de novo pra ele. Repete. Pai. Engraçado, o Tomás e a Elisa me chamam assim também, mas é tão diferente. Acham que eu sou muito rabugento, né? Eu não acho. Acham que eu sou pão duro, que eu sou mão de vaca. Eu acho senhor um barato. Quer dizer, você admite os meus defeitos, não é? Gosta de mim exatamente como eu sou. E aí ele chega na conclusão de que o Zezinho gosta dele, apesar dos defeitos dele. Mesmo com os defeitos, o Zezinho consegue gostar dele. E isso fez toda a diferença, né? Porque na verdade o Zezinho gostava do Nonô como ele era, o jeitinho que ele era. E aí o Nonô se derreteu, né? Falando do casamento do Nonô com a Frosina, aquele casamento improvável, a Frosina conseguiu outro milagre, né? Fazer o Nonô tomar um banho dia sim, dia não. Eu, Nonô Correia, tô pedindo você, Frosina Maria de Jesus, em casamento. Ele tá falando sério, dona Frosina. Agora ela ficou gaga. Casar com o senhor? Claro, casar comigo. É sim ou não? Ou pega ou larga. Primeiro eu quero saber, por que o senhor quer casar comigo? Por quê? Porque numa casa sempre precisa ter uma mulher, né? Sempre é bom. Seu Nonô, tem uma condição. Não tem condição. Tem sim, senhor. Qual é? O senhor vai tomar banho todo dia. Nem pensar. Então no caso. 2 vezes por semana? É pouco. 4. 3. O senhor tomar banho dia sim, dia não. Vai nessa, seu Nonô. Dia sim, dia não? Aceito. Porque pelo jeito acho que ele tomava um banho por semana. E olha lá. Preciso falar do Gustavo quando trabalhava na casa do Nonô Correia. Que ele entrou lá na casa do Nonô para seduzir a filha do Nonô, a Elisa, porque ele sabia que o Nonô era rico e ele queria se dar bem. Depois a gente também entendeu que ele se apaixonou de verdade pela Elisa, tanto que se apaixonou porque ele poderia muito bem não ter casado com a Elisa, porque antes do casamento ele já tinha descoberto que o Anselmo era o pai dele, que ele era uma pessoa rica, então pra quê fazer um casamento de conveniência com a Elisa sem gostar dela se ele já era rico? Então não tinha mais necessidade se ele não fosse porque ele gostava dela de verdade agora, que ele tinha passado a gostar da Elisa de verdade. Depois que o Nonô aceitou que o Gustavo casasse com a Elisa, ele não abriu mão do dote. Porque você lembra que antes do casamento o Nonô exigiu o dote, né? Por acaso o Gustavo conseguiu pagar porque o Anselmo já era o pai dele, já tinha descoberto que o Anselmo era o pai e pagou. Mas se não tivesse descoberto o Anselmo, como é que ele ia pagar? Ia ter que fugir com a Elisa, só se fosse, né? Porque dote ele não ia ter.
Uma coisa sobre o Gustavo trabalhar na casa do Nonô é o seguinte: depois que o Gustavo saiu de lá, quem é que ficou fazendo o serviço que o Gustavo fazia? Já que ele era tão importante naquela casa, trabalhava o dia inteiro lá, né? Depois que ele saiu, quem fez aquele serviço? Falar também sobre aquela chantagem que o Nonô fez para conseguir ficar noivo da Mariana. Um absurdo. Homenzinho cretino, né? Ordinário. Se o Tomás não consegue tirar aquela receita lá do esconderijo, a Mariana ia acabar casando com o Nonô, acredita? Será? Acho que não, né? Tudo menos casar com o Nonô. Vamos deixar isso pra Frosina. Sobre aquela chantagem, eu só tenho uma observação. Tudo bem que o Dr. Vinícius não fez por querer, foi um acidente a morte da mulher do Nonô. Mas eu achei estranho, tanto o Tomás como a Elisa não ficarem assim, pelo menos assim, ressentidos que a mãe deles morreu por conta de uma negligência, de um erro médico, apesar de não ter sido por querer. Foi um erro, né? Vamos falar agora do casal Tomás e Mariana. E por incrível que pareça, o Tomás e a Mariana são o casal principal da novela. São os primeiros nomes que aparecem na abertura. Mas essa relação deles não teve essa importância toda dentro da novela, né? Não é o que mais destacou dentro da novela. Parecia mais uma trama secundária ali dentro do enredo. Se eles não fossem os dois tão cabeça dura, tinham ficado juntos desde o princípio, né? Primeiro teve a Bel, que ficou atrapalhando o relacionamento deles. Depois aquela história do Gustavo ser irmão da Mariana e o Tomás ter brigado com o Gustavo. Aí a Mariana fez bico e brigou com o Tomás. Aí também teve a história da chantagem do Nonô Correia para forçar a Mariana a virar noiva do Nonô. Né? A Mariana começou a fingir de doida. É claro que aquilo ali poderia ter resolvido bem mais rápido se a Mariana tivesse contado para o Tomás logo no início o porquê que ela estava aceitando aquele casamento, aquele noivado. Tanto que quando o Tomás ficou sabendo, ele conseguiu descobrir onde é que estava a receita e a injeção e tudo foi resolvido, né? Nem tudo, né? Porque depois ainda ficou aquela história de não vamos deixar o Nonô desconfiar. Meu Deus, é aquela lenga-lenga, né? Mas enfim, acabaram ficando juntos no final. Da família do Nonô, acho que era isso. Esse foi o núcleo que nós destacamos nesse vídeo, mas nós temos outros vídeos destacando os outros núcleos da novela Amor com Amor se Paga. Então se você gosta de Amor com Amor se Paga, eu convido você a assistir a análise dos outros núcleos da novela. O link para os outros núcleos estarão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando que nós temos um vídeo completo falando de todos os núcleos, fazendo análise da novela inteira. Se você quiser ver, tá aqui no card, você confere depois, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai dando aquele like feliz e contente se ainda não deu. Se você não é inscrito aqui no canal, eu digo que se inscreva, aperte o sininho de notificações e aproveita, dá uma olhada nessas duas sugestões de vídeo que nós temos aqui do lado, tá bom? Gente, por hoje é só. Um abraço, valeu e até mais. Tchau!